Agora, Nildo e Jonathan, o que vocês faziam antes desse negócio? Como a pandemia afetou o trabalho de vocês anterior? E o que foi que vocês enxergaram nesse negócio que poderia ser diferente? No meu caso, eu buscava uma oportunidade, né? E, e eu via que no meio dessa pandemia as coisas elas só seriam daquilo ali para pior. E nós iríamos vir a passar muitos desafios, né? E teríamos que estar buscando algo para poder sobreviver, para que a gente pudesse estar tendo alguma maneira e principalmente para cuidar da saúde. Então, no meu caso, foi muito voltado por essas questões de buscar algo que me fizesse ter a liberdade que eu buscava. Existiam algumas questões das quais eu não gostava no meu trabalho, no meu modo de viver, na minha vida, que me limitava muito, que me deixava não só é, tendo falta de muitas coisas, de necessidades, né, que nem a gente está falando aqui, da nossa, para a nossa vida, mas coisas que afetavam a nossa saúde. Então, eu buscava uma oportunidade para que tudo isso pudesse ser feito e que me trouxesse mais liberdade, mais saúde, mais qualidade de vida e me trouxesse uma segurança financeira também. Ô, Jonathan, fala um pouquinho para nós aí. Muita gente não conhece essa parte que eu vou falar aqui agora, algumas pessoas já te conhecem, mas você é um jovem, quantos anos você tem hoje? 30 anos. 30 anos. Você trabalhava no que antes desse negócio? Eu trabalhava numa empresa de embalagens e eu era do setor da parte de logística. Então, Você entrou lá, você tinha... Ah, pode falar, desculpa. eu era responsável por esse setor. Quando você entrou lá, você tinha quantos anos? Eu tinha uns 26 anos. Quem te colocou lá foi alguma indicação? Como é que você chegou até aquele trabalho? Foi por intermédio do meu irmão, que meu irmão era líder lá dentro da empresa e Uhum. ele rico, eles gostaram e me levaram. E aí eu E antes passei. disso, o que você já tinha feito? Desculpa, eu te cortei, eu acho. Eu já tinha feito várias coisas, eu já tinha trabalhado nas áreas da Petrobras, trabalhado em outras áreas, eu já trabalhei em mercadinho, já tinha feito de tudo, você imaginar. Apesar de pouca idade, eu já trabalhava assim, registrado desde os meus 16 anos de idade, eu já era registrado no CLT. Mas antes eu trabalhava em lava rápido, eu fazia sempre alguma coisinha para levantar um dinheiro para ajudar minha mãe e meu pai. Certo. E aí o que acontece? Eu sei que tem uma carreira que você tentou seguir aí também, quase chegou lá também. Ah, sim, foi justamente nessa época, né, que o sonho da maioria dos meninos, né, não posso falar de todos, mas a maioria dos meninos hoje, o nosso país, ele é muito voltado para a questão do futebol, né, e eu tentei seguir, né, nessa carreira, mas não tinha todas as habilidades, não tinha todo o porte para que isso pudesse, de fato, decorrer ao longo da minha vida. Mas fala um pouquinho pra gente aí. Você jogou aonde? Você fez teste aonde? Quem você conheceu? Porque um dia você estava me falando que tem alguns amigos que são jogadores e que. Não sei se pode falar o nome também, mas sei lá. Conta um pouco pra gente aí. Ah, sim, eu já fiz testes em alguns lugares, né? Não cheguei a ficar, né? Eu passei alguns testes, mas por questões de estrutura de clube, na época também não, minha família não tinha estrutura para poder que eu continuasse lá, né? Mas eu fiz aqui no interior de São Paulo, fiz teste em alguns clubes, passei um tempo também em avaliação pelo Corinthians mas não foi para frente. E tem algumas pessoas, né, do nosso convívio, de pessoas que a gente conhece aqui, que já foram profissionais, outros que estão em atividade, né? Então, naquela época não deu certo para mim no futebol, e eu tive uma orientação que eu poderia dar certo em outras áreas, estudar, trabalhar, e graças a Deus fui seguindo aí uma carreira, trabalhando em várias coisas e graças a Deus eu cheguei até esse ponto
da oportunidade. E hoje eu sou muito feliz e grato por estar aqui. Legal. Qual que é a semelhança que você vê se você tivesse seguido a carreira de futebol e fosse hoje um jogador bem-sucedido? Como que você vê hoje desse negócio? Existem várias semelhanças, né, Flávio? A primeira delas é como todo e qualquer segmento, né? Existem as dificuldades. Então, para você que está nos escutando, ao longo do processo da nossa vida, sempre vai ter desafios, né? E aí nós entramos dentro daquela questão de você ser um perdedor, né? Perder para a dor, para aquilo que está te incomodando, ou você ser um vencedor, né? Você vencer aquilo que está te incomodando. Então, eu olhava aquilo e eu falava, eu não quero isso para minha vida, passar por esse tipo de situação. Então, eu vou buscar algo que me faça feliz, que quando a pessoa ela se torna profissional em futebol, a maioria dos meninos ama fazer aquilo. Então, é por isso que eles se dão bem. E nessa oportunidade, eu vi com olhos assim que eu poderia auxiliar as pessoas na questão da saúde, na parte estética, levar uma oportunidade para que essas pessoas também pudessem ter uma condição financeira melhor, para que elas pudessem ter um pouco mais de dignidade. Então, eu me vi que ambas vamos dizer, atividades, elas proporcionavam tudo isso, se você fizesse com amor e se você batalhasse e se dedicasse. E aí Legal. ambas iam depender apenas do seu esforço, né? De você poder persistir ali e poder fazer as coisas acontecerem. Aí, quando você foi aquele dia na casa do André Vargas, você falou para mim um negócio que você conhecia, parece que você tinha ido naquele condomínio que um amigo seu que jogava bola morou ou morava ali, não sei, foi isso não? Ou ali perto? Foi em Santana de Parnaíba, né, no Alphaville. Nós fomos no aniversário dele. E ele foi a primeira vez que eu tive em um lugar assim luxuoso, né, onde tinha casas de alto padrão, mansões, na verdade. E eu, por incrível que pareça, nós fomos participar de um aniversário dele, que foi lá onde ele estava, né, naquele momento. E eu descobri que naquele condomínio lá fechado, morava Fábio Júnior, o Silvio Santos, as filhas, né? Então moravam muitas pessoas, muitas celebridades, inclusive outros jogadores também. E aí eu fiquei tudo maravilhado com aquilo. E quando eu estive na casa do André Vargas, foi uma sensação maravilhosa. Na primeira vez, foi tudo muito novo para mim e muito distante de eu conquistar. Quando eu estive na casa do André Vargas, que eu vi que era uma pessoa que saiu das mesmas origens que a gente, que passou por todo um período, mas eu já via não era novidade aquele estilo de vida, mas o que trouxe a diferença para mim naquele momento e traz até hoje é que através da história do André Vargas eu vi que eu também poderia chegar e estou no processo de chegar lá. Então eu vejo isso hoje com muito mais positividade e sei que se eu me dedicar e eu fizer as coisas que precisam ser feitas, eu vou conquistar uma vida assim como hoje o nosso Safira, nosso mentor maior, tem. Ou seja, você conseguiu ver a similaridade no estilo de vida, né, de um jogador e de uma pessoa que é bem-sucedida no nosso negócio, que a diferença é, como você falou, não depende da idade, né? Porque para um jogador de futebol, um cara que está com 30 anos, igual você está agora, ele já está velho, né? Digamos assim. Mas para um Sim, networker, ele está novo, está começando a vida agora e dá para ir para um jovem que ainda é solteiro, mas já tem namorada, já tem planejamento para o futuro e tudo, mas ele ainda vive com os pais e ele queria ser jogador de futebol. Ele conheceu esse negócio, ele está crescendo no negócio, ele está no nível já de liderança. Daqui a pouco vai ter ganhos já profissionais do negócio, e ganhos profissionais aqui é acima de 4, 5 dígitos. Fez viagem esses dias com a gente, ou seja, ele tem um vislumbre de poder voltar a sonhar de novo.
porque o sonho, digamos que tinha sido interrompido, né? Ele foi lá, fez os testes, não era o momento, não deu. Ele poderia até jogar melhor do que os outros, mas naquelas circunstâncias ali, não sobrou oportunidade para ele. Aí ele conheceu o negócio, ele viu a chance de correr atrás do sonho de novo. Por quê? Porque quando ele saiu do futebol e foi trabalhar, imagino que ele começou a cair na real, né? Como as pessoas falam para a gente, cai na real, riqueza não é para todo mundo, viajar o mundo não é para qualquer um, vai trabalhar, vai obedecer seu patrão. Aí ele conheceu esse negócio, reacendeu de novo. Então nós estamos falando de um jovem que está solteiro, que ainda tem a chance de construir a vida dele, tem tempo, tem condição, apesar dele ter pressa, ele não precisaria ter pressa.